Olá, sejam bem-vindos a este canal. Neste pequeno curso que eu pretendo montar para vocês, em poucas aulas, eu vou dar o passo a passo de como escrever um artigo científico. Nesta primeira aula, eu falo para vocês sobre o que é tema de pesquisa, como encontrar um tema de pesquisa, o que é problema de pesquisa e qual o caminho que você faz para, do tema, você encontrar o seu problema de pesquisa. A delimitação de um tema é a primeira etapa para que você comece a fazer a delimitação do seu objeto de pesquisa. Essa primeira etapa é fundamental para que você consiga dar um rumo à sua pesquisa e entender quais são os seus objetivos e onde você quer chegar nesta pesquisa. O que é o tema de pesquisa? O tema é um assunto geral em que está inserida a sua pesquisa ou observação. Então, a partir do momento em que você delimita a sua pesquisa, você escolhe um tema, você está delimitando a sua pesquisa. É dentro do seu tema que você vai encontrar os fenômenos, as observações, os fatos que precisam ser pesquisados para que você chegue a uma conclusão. Basicamente, fora do tema, não há mais pesquisa. Bom, né? E, em geral, o seu tema de pesquisa, ele surge como uma resposta, né, à pergunta: o que é que você quer pesquisar? Então, vejamos. Né? Um tema de pesquisa, você pode perguntar sobre o que você quer pesquisar. Essa é a primeira pergunta que eu faço para um aluno de metodologia. Bom, mostro para vocês aqui algumas respostas que foram me dadas a mim por alunos de metodologia de pesquisa. Bom, um aluno chegou para mim e disse: eu quero pesquisar sobre sucessão em empresas familiares. Um outro disse que queria pesquisar sobre fluxo de caixa financeiro. Um outro disse que queria pesquisar sobre direito societário. E um outro disse que queria pesquisar sobre os sentidos da palavra golpe. Bom, aqui a gente percebe, né, que são coisas enormes, né, são coisas muito grandes, mas é simplesmente uma pergunta básica. Então, aí, como é que eu fiz esses alunos encontrarem o tema a partir dessas respostas que foram dadas? Foram simples, né? Eu marquei esse círculo, esse retângulo vermelho em cima do que seriam os temas deles. Então, o primeiro aluno, o tema é a sucessão em empresas familiares, o outro é o fluxo de caixa financeiro, o outro é direito societário e o outro, os sentidos da palavra golpe. Perceba que ainda são coisas gigantescas, ainda pesquisas que demoram muito tempo. Se nós estamos falando de um artigo científico, não há como fazer um artigo científico, a não ser que você vá fazer um artigo científico didático, e que vá falar, né, didaticamente sobre essas coisas, resumidamente, não há como partir desse princípio. Mesmo o artigo didático está já fazendo uma delimitação e a gente explica isso como fará numa das próximas aulas. Agora chegamos ao problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta específica sobre o tema que delimita a sua pesquisa. Não se esqueça, é importante que o seu problema de pesquisa apareça em forma de pergunta. O problema de pesquisa ela é a etapa imediatamente posterior ao momento em que você encontra o seu tema de pesquisa. Muitos dos meus alunos, eles chegam para mim e dizem: bom, professor, mas direito societário não tem nenhum problema. Professor, não existe nenhum problema no sentido da palavra golpe. E aí o que eu entendo é que esses alunos, eles não estão entendendo corretamente a semântica da palavra problema quando relacionada a problema de pesquisa. Quando eu estou falando em problema de pesquisa, eu não estou dizendo que há necessariamente algo errado com o seu objeto de pesquisa. Neste sentido, problema de pesquisa é exatamente isso, uma pergunta específica feita sobre o seu tema e que funciona como uma delimitação para a sua pesquisa.
Como chegar ao seu problema de pesquisa? O primeiro passo você já deu, que é ter um tema, é o que você quer pesquisar. Mas quando você olha para esse tema, você vai achar que ele é infinito, ele é grande, ele tem coisas demais. Então, eu vou olhar para o meu tema e eu peço a você que você reflita sobre algumas questões. Bom, esse meu tema, né, dentro desse meu tema, acontece alguns fenômenos específicos, né, ou há alguns fatos específicos que aconteceram dentro deste meu tema. Então, algumas coisas que acontecem. Então, dentro dessas coisas que acontecem, desses fenômenos, desses fatos que aconteceram, eu vou pensar, né, algo como, vou refletir e vou pensar sobre com quem, né, ou com o que esses fatos aconteceram. Ou ainda vou pensar quando esses fatos aconteceram. Ou mais, onde esses fatos aconteceram. Ou ainda por que esses fatos aconteceram. Entenda que isso pode ser sobre fatos ou fenômenos que aconteçam dentro do seu tema de pesquisa. Então, isso te ajuda a fazer uma delimitação. Por exemplo, quando você olha para o seu tema e você olha para ele e vê aquela coisa vasta, imensa, enorme, o que você pensa? Nossa, eu não consigo abarcar todas essas coisas. Mas há um monte de fenômenos que acontecem aqui dentro do seu tema de pesquisa. Você pode escolher especificamente um deles, né, ou alguns deles, delimitando, né, com quem ou o que está relacionado a esse fenômeno, ou tentando entender quando isso acontece, né, ou quando isso aconteceu, ou ainda onde isso aconteceu. Então, dentro dessa limitação, né, eu vou ter aqui apenas aqui o meu corpus, que vão ser as coisas que eu vou observar aqui. Então, quando eu perguntar para você qual é o seu corpus ele se reflete exatamente no cruzamento dessas questões que você vai apresentar ao seu tema para que você gere aqui o seu problema de pesquisa. Bom, então nós temos agora um tema e nós partimos agora para a delimitação amostral. A delimitação amostral é basicamente feita por o que eu quero pesquisar, mais quem, o que, onde, por quê, né, e quando vai ser a minha pesquisa, certo? Bom, né, vamos a alguns exemplos de temas que já apareceram ou que os meus alunos trouxeram. Eu vou mostrar para vocês como é que, a partir daquelas delimitações amostrais, os meus alunos puderam prosseguir, né, dos seus temas para os seus problemas de pesquisa. Bom, um primeiro aluno chegou a mim com esta questão: reorganizações societárias. Ele queria pesquisar sobre reorganizações societárias. Então vamos lá. Eu falei, bom, é muito grande reorganizações societárias, né? Dá para você fazer uma pesquisa enorme. Então ele foi delimitando para mim, bom, eu quero saber sobre o impacto, né? Qual é o impacto das reorganizações societárias? Mas eu preciso saber o impacto onde, né? Então vamos lá. Impacto para a contabilidade, né? Aqui no caso para quem? Então vamos pensar de novo. Então, mais para a contabilidade onde? Em instituições de ensino superior. Então já estou delimitando aqui para contabilidade instituições de ensino superior. Mais o que? Localizadas na cidade de São Paulo. Né? Então, não se esqueça, né, sobretudo, que os problemas de pesquisa, eles devem sempre aparecer na forma de uma pergunta. Né? Então, não se esqueça que isso é uma pergunta. Então, dentro dessa delimitação aqui, né, o meu aluno chegou a esse pequeno corpus, e esse corpus foi dado por uma pergunta que ele fez quando delimitou, né, o seu tema de pesquisa. O tema anterior era o quê? Reorganizações societárias. E o que ele fez? Ele olhou para a contabilidade de instituições, mas que tipo de instituições? Ensino superior. E ainda delimitou essas instituições aonde elas estavam, na cidade de São Paulo. Passamos agora para este segundo exemplo. Um aluno chegou para mim e disse
que gostaria de pesquisar sobre riscos operacionais. Mais uma vez, riscos operacionais é enorme, gigantesco. Né? Então, vamos pensar aqui o que ele poderia fazer sobre riscos operacionais. Né? Ele perguntou de que forma os riscos operacionais podem ser geridos. Então, aqui ele está falando que gerência, né? Então, para minimizar impactos. Então, ele já está dando fenômenos aqui, minimização de impactos. Nas estruturas da organização, que tipo? Né? Nas estruturas da organização de uma instituição financeira, não de todas as instituições, mas de uma instituição financeira. Né? Então, ele fez a pergunta: de que forma os riscos operacionais podem ser geridos para minimizar os impactos na estrutura da organização de uma instituição financeira? Perceba que ele começa já a fazer uma pergunta que vai lhe dar um direcionamento, né, que vai lhe dar uma possibilidade de pensar melhor sobre o seu tema. Bom, vamos para um exemplo, terceiro exemplo aqui. Eram ressalvas em pareceres de auditoria. Tá? Porque ressalva em parecer de auditoria é quando você tem um parecer de auditoria, aí há algum adendo que faça alguma ressalva, e isso, de certa forma, afetava algumas instituições. Então, meu aluno queria fazer um estudo sobre essas ressalvas, então ele primeiro teve que transformar isso em uma forma de pergunta, né? Então, e delimitar um período. Então, né, ele falou assim, bom, do período de 2010 e 2011, ressalvas em pareceres de auditoria afetaram negativamente o valor de instituições estatais. Aí eu disse para ele, bom, lembre-se sempre que o seu problema de pesquisa deve estar na forma de uma pergunta. Então ele reelaborou isso da seguinte forma. No período de 2010 a 2011, ressalvas em pareceres de auditoria afetaram negativamente o valor das ações de instituições estatais? Ok, aqui você já percebe que ele já vai, né, delimitar, por exemplo, em valores, né, ele já delimitou instituições estatais. Então, ele vai trabalhando com um corpus, né, um corpus ainda cada vez menor. Por fim, temos aqui o meu aluno de linguística, que resolveu estudar os sentidos da palavra golpe. Então, bom, eu perguntei para ele o sentido da palavra golpe, mas de quando a quando? Aonde? Dicionários? Onde você vai pesquisar isso? Jornais, livros, revistas, o quê? Aí ele disse, bom, sentidos da palavra golpe, mas eu quero só os relacionados ao impeachment da presidente Dilma. Então eu falei, bom, então pergunte direito. Quais são os sentidos da palavra golpe quando enunciados relativamente ao processo de afastamento da presidente Dilma em 2016? Ainda assim, eu disse para ele, olha, este seu problema de pesquisa ainda está relacionado a um corpus gigantesco, porque você tem um monte de jornais, Facebook, Twitter, um monte de objetos de pesquisa que falam sobre isso. Então ele falou, bom, então eu só vou querer colunistas. Colunistas que eram contrários e favoráveis ao impeachment. Bom, eu vou dizer para ele, olha, colunistas, você tem um monte ainda, você vai ter que olhar tudo quanto é coluna de jornal que você, ou revista, ou internet, que tiver relativo a esse enunciado e que use a palavra golpe. Ainda está muito grande. Aí ele trocou. Falou, bom, eu vou olhar só para o jornal Folha de São Paulo. Então, ele pegou colunistas, tanto os favoráveis quanto contrários ao impeachment, né, e foi entender quais eram os sentidos da palavra golpe quando enunciados relativamente ao processo de afastamento da Dilma em 2016. Ainda assim, era muito grande. A Folha de São Paulo tem uma infinidade de colunistas que estão tanto no jornal impresso, quanto alguns outros somente na internet, alguns só no impresso, e ainda demandava muito trabalho, porque a Folha de São Paulo começou a falar sobre esse assunto há basicamente desde 2014, e isso foi relativo a essa palavra, e até hoje ainda continuam falando sobre isso. Então, era muito jornal para ler, né? E era muito colunista. Então, falei para ele, bom, está muito grande ainda, e ele ainda fez uma última delimitação. Ele fez textos publicados somente na internet no período de 13 de janeiro a 31 de maio de 2016. E ainda é muita coisa, mas eu acho que o meu aluno consegue dar conta disso. Bom, percebe que ele fez aqui uma série de delimitações
que poderiam ainda continuar, tá? E continuar e continuar até que ele tivesse um foco específico em que ele pudesse se desdobrar e analisar. Entenda que quanto mais específico você for, né, quanto conclusões mais específicas quando mais você delimitar, melhor vai ser, porque sempre é melhor você falar muito sobre pouco do que pouco sobre muito. Bom, na nossa próxima aula eu falo de como você caminha do problema à hipótese de pesquisa. Então nós falaremos um pouco sobre hipótese, como criar uma hipótese de pesquisa a partir dos problemas. Se vocês quiserem enviar problemas de pesquisa, podem enviar aqui no canal. A gente pode até, em umas aulas futuras, trabalhar em cima dos seus próprios problemas de pesquisa, gerando as hipóteses e, consequentemente, das hipóteses, nós vamos mostrar para vocês como é que você vai delimitar as etapas do seu trabalho. Bom, tenha aí um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de como, o horário que você está assistindo esse vídeo. E muito obrigado. E se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para as nossas próximas aulas. Muito obrigado.